Neste vídeo eu quero te apresentar o que é o Instituto Wojtyla e qual será o nosso cronograma de estudo ao longo deste ano de 2025. Eu sou o Matheus Vitor, sou estudante de psicologia, sou casado, tenho uma filha de 4 meses e decidi dar esse passo desse projeto para poder partilhar um pouco sobre meus estudos na teologia do corpo, sobre a vocação familiar, educação dos filhos, sobre relacionamento. A ideia aqui é partilhar algumas leituras que eu vou fazer ao longo do ano que estão me ajudando a viver melhor minha vocação e que com certeza pode ajudar outras pessoas, uma vez que, infelizmente, muitas pessoas carecem de informação a respeito disso. E sem a informação necessária, sem esse conhecimento, a gente acaba não vivendo a nossa vocação familiar da forma correta, com toda a sua plenitude. Então, o objetivo é lançar luzes através de grandes obras, através de grandes autores, para nos auxiliar a estudar, a conhecer grandes pilares da nossa tradição e ver o que a igreja nos ensina a respeito desses temas. O nosso primeiro passo aqui dentro do Instituto é estudar o livro Enchei os Corações. Neste momento eu já estou gravando as aulas, algumas já foram publicadas. Eu tenho uma grande dívida com esse livro, tenho certeza que ele vai ajudar vocês também a conhecerem a teologia do corpo. Ele fala sobre Deus, sexo e o anseio universal. Ele fala sobre a vocação do homem de uma forma bem leve, com exemplos presentes na nossa sociedade atual. E o Christopher West, ele é um grande difusor da teologia do corpo de São João Paulo II. Então, um grande autor, e espero que ajude muitas famílias, muitos casais a viverem melhor a sua vocação. Depois desse livro, eu penso em trabalhar com vocês alguns livros de uma forma mais geral, porque são livros mais densos, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês. O primeiro é O que há de errado com Freud, do Rudolf Aders, que foi um psicólogo muito famoso. Ele foi aluno de Freud, mas depois ele acaba se distanciando da sua visão por compreender que Freud enxerga o ser humano de uma forma muito reducionista. E o Adler, com toda a base que ele possui da psicologia tomista, de enxergar o homem na sua integridade, na sua totalidade, ele nos apresenta uma série de estudos sobre quem é o ser humano, a psicologia do caráter, e nessa obra, O que há errado com Freud. É interessante a gente conhecer o pensamento de Freud, porque quando a gente fala de sexualidade, nós não podemos negar que a nossa sociedade ela tem uma grande influência do pensamento freudiano, da psicanálise, sobre quem é o ser humano e principalmente sobre o que é o sexo. Então nós precisamos conhecer o pensamento de Freud, estudar, analisá-lo para poder desfazer certos nós que nós aprendemos ao longo do tempo. E além de conhecer o pensamento de Freud, conhecer o que é de errado com ele. Então aqui na obra, ele apresenta uma crítica bem interessante, uma crítica sincera, porque ele foi aluno de Freud, ele apresenta um pouco sobre o que é a psicanálise, qual é a visão que o Freud tem do ser humano, e depois ele vai colocando críticas e críticas de uma forma bem interessante para nos auxiliar. Depois desse livro, eu quero apresentar para vocês, também do Rudolf Allers, a obra Educação Sexual e Relações Humanas. Então aqui, se antes ele vai lá tirando uma série de máscaras, ele vai desmascarando Freud, aqui ele já apresenta uma visão correta da educação sexual. O que nós precisamos entender sobre isso? Para a gente, então, poder orientar as outras pessoas e ver o sexo de uma forma ordenada, dentro de uma interpretação que vê o ser humano não simplesmente como um animal que faz sexo, mas como um ser humano que possui corpo, que possui alma, que possui sua inteligência, sua vontade, e que tudo isso precisa estar ordenado para que a gente viva com plenitude a nossa vida. Então, do Rudolf Allers, ele vai nos guiar neste caminho. Eu não conheço a obra, eu vou ler ao longo deste ano, e aos poucos eu vou trazendo aqui para vocês algumas reflexões. Essas duas obras do Rudolf Allers eu penso em trazer de uma forma mais geral, alguns temas que vão aparecendo ao longo da leitura, mas tenho certeza que vai ser de interesse geral. E também eu gostaria de trabalhar com vocês o livro da Mercedes Palé, A Família Educadora do Ser Humano. Quando eu conheci esse livro, eu fiquei fascinado, porque ela busca apresentar, que é, se não me engano, é a tese dela de doutorado, então é um tema, é um livro bem teórico e filosófico, mas ela apresenta as etapas do desenvolvimento infantil baseado na psicologia tomista, que está alicerçada na filosofia perene de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Então, aqui na faculdade, nós vemos o desenvolvimento infantil com as reflexões de Piaget, só que esses autores, eles se concentram, esse é o mal da nossa época, dos autores mais recentes, eles veem o ser humano apenas como um ser biológico. Então, eles tratam do desenvolvimento infantil apenas pautado nesse crescimento fisiológico, de aprender uma habilidade ou não, da questão cerebral ou não, principalmente Piaget, quando ele que era um estudante de biologia, ele fez a faculdade de biologia, então ele tem essa visão mais biológica do ser humano. Outros autores vão para uma dimensão mais social, mas ainda assim eles olham o ser humano de uma forma ainda
superficial. E aqui ela traz uma série de reflexões que enxerga o ser humano como um homem que tem corpo, mas que também é dotado de uma alma. E, por isso, a gente precisa levar todos esses pontos em consideração ao educar o ser humano. E a família, ela é essencial nesse caminho. Esse livro é um livro que eu pretendo trabalhar de uma forma um pouco mais aprofundada, porque os tópicos que ele apresenta são tópicos muito interessantes. Vou só apresentar de forma mais geral para vocês. Então, ela fala sobre as etapas do desenvolvimento infantil. Então, ele fala sobre como educar a vontade da criança, como educar a inteligência, a memória e uma série de questões sempre pautado na virtude. Então, a gente cultivar virtudes nas crianças e auxiliá-las a vencer os seus vícios, os seus maus hábitos. Ela começa a obra falando um pouco sobre a natureza da criança, que a natureza da família, a segunda natureza, que é um tema aristotélico, que é desenvolvido através do hábito. Então, tem aqui o processo de uma educação. E no capítulo 2, então essas são as questões preliminares. No capítulo 2, ela fala família, útero espiritual. Esse é um termo de Santo Tomás de Aquino, porque ele entendia que o ser humano ele não é gerado apenas no útero da mãe. Não é apenas uma dimensão fisiológica, onde ele começa a crescer os seus braços, os seus membros, os seus dedos. O ser humano ele é formado também no útero espiritual. E esse útero espiritual é um lar, é a casa, onde a criança aprende aquilo que é certo e aquilo que é errado, aprende a moralidade. E é essencial que a família entenda isso, para que ela possa ajudar o seu filho a se desenvolver como um todo. Porque nós entendemos que a formação humana não se trata apenas de crescer em idade e começar a se alimentar, depois se reproduzir como se fosse um animal qualquer. Nós somos dotados de alma e para a nossa felicidade, viver essa plenitude, nós precisamos nos formar como um todo. Então, buscar o bem. Disso depende a nossa felicidade. E que a autora vai falando um pouco sobre isso. Que os pais, eles possuem como missão gerar o filho tanto na dimensão fisiológica, mas também na dimensão moral, porque disso depende a felicidade da criança. Aí depois ela vai falando sobre o despertar da vida, a primeira idade do raciocínio e algumas atualidades sobre o pensamento de Santo Tomás, voltado para a psicologia, porque a gente pode pensar um autor medieval, o que ele tem a nos dizer. A grande questão é que Santo Tomás e a sua época, ele é homem como nós. A nossa natureza humana ela não mudou. Por mais que a tecnologia tenha avançado da forma que avançou, os meios se alteraram, o ser humano continuou o mesmo. A autora vai trazendo um pouco sobre isso. Então esses seriam os livros que eu gostaria que eu vou estudar ao longo deste ano e pretendo trazer aqui para o canal. É claro que ao longo do ano outros temas vão surgindo e eu pretendo gravar vídeos falando sobre isso, sobre psicologia, sobre amadurecimento, sobre família, sobre relacionamento. Eu vou trazer esses vídeos para o YouTube e também compartilhar alguns materiais lá dentro do Instagram. Então, se você gostou do projeto, se você deseja fazer parte, te convido a se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar, deixar nos comentários ou me enviar depois se você conhece algum desses vídeos, se você conhecia, se você achou mais interessante um ou outro, e se você tem indicação de algum outro livro também que possa ser abordado aqui dentro do canal. A minha ideia é fazer algo simples, mas constante. A ideia é postar um vídeo por semana, um ou dois vídeos, são vídeos como este, mais rápidos, tendo em vista que, além disso, tem uma série de outros projetos, como eu sou pai, tenho uma filha de 4 meses, tem a faculdade que eu estou fazendo, tenho um trabalho, tenho um projeto do grupo de oração da faculdade, mas em meio a tudo isso eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho estudado e que tem me ajudado tanto a viver melhor minha vocação. Então eu quero testemunhar, porque tem feito muito sentido para mim e eu sei que vai ajudar outras famílias, outras pessoas. Então, conto com a sua ajuda, estamos juntos nesse projeto e vamos lá estudar e aprofundar nesses temas. Então, um grande abraço, fica com Deus e até logo.